Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai colocar a lupa sobre um artigo que, olha, soa um alarme importante no universo jurídico, principalmente para quem já está usando ou, sei lá, pensando em usar ferramentas de inteligência artificial, tipo ChatGPT, na sua prática diária. O texto em questão é: a OpenAI atualizou suas políticas de uso e a conta da responsabilidade é toda sua. Quem assina é o André Medeiros, lá no site da Advoco Brasil, e é super recente, publicado agora, dia 3 de novembro de 2025. Então, assim, tá fresquinho. E o jeito que ele começa já é forte, né? O Medeiros não vê essa atualização da OpenAI como simples diretrizes éticas. Não, ele chama de engenharia de responsabilidade civil de nível estratosférico. É um jeito elegante e um pouco ácido, talvez, de dizer que a OpenAI está basicamente passando a conta, né? Se algo der errado, o problema é de quem usa. A nossa missão aqui é tentar entender o que essa mudança significa na prática para o pessoal da advocacia e como navegar nisso sem cair numa cilada. Certo, vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. A ideia central do André Medeiros é que essa atualização de política é, na verdade, uma cláusula de exclusão de responsabilidade disfarçada. Ele até usa a palavra verniz, tipo um verniz ético para cobrir o que seria mesmo uma estratégia corporativa para transferir o ônus legal. Exatamente. E o que é fascinante aqui é essa perspectiva da engenharia de responsabilidade. Não é só sobre definir o uso correto, sabe? É sobre estabelecer contratualmente mesmo quem vai arcar com as consequências se algo não sair como esperado. A OpenAI, nessa análise do Medeiros, está se blindando. Se um parecer, por exemplo, gerado pela IA levar um prejuízo para o cliente, a responsabilidade não seria da Big Tech, seria do usuário. É uma construção interessante essa transferência, não é? E isso leva a gente para aquela analogia que o Medeiros usa que eu achei ótima. Ele diz que a IA deixou de ser o doutor parecer ou o juiz IA, que talvez alguns imaginassem. Ela foi rebaixada na visão dele para analista de dados muito rápido ou, de um jeito ainda mais provocador, o estagiário mais caro. A imagem é forte. É bem forte. Ele argumenta que, no fim das contas, a caneta, o carimbo e, crucialmente, a bronca continuam sendo do advogado. Ou seja, se tiver erro, negligência profissional, quem responde é o profissional licenciado. Isso. E isso conecta direto com a responsabilidade profissional que é inerente à advocacia, né? Usar qualquer ferramenta, seja tecnológica ou não tira do advogado o dever de diligência, a obrigação de checar, de garantir a qualidade do serviço. O artigo do Medeiros reforça que, no caso da IA generativa, essa responsabilidade fica ainda mais crítica, porque a ferramenta em si não tem como assumir essa responsabilidade legal, né? Não tem CNPJ para processar, digamos assim. O risco é todo do profissional, é indelegável. Agora, aqui a coisa fica realmente interessante e talvez um pouco assustadora. Medeiros aponta o que ele acha que é o ponto mais crítico e, segundo ele, menos discutido: o sigilo profissional. A espinha dorsal da advocacia, certo? A confiança total entre cliente e advogado. E ele é bem direto. Inserir dados confidenciais de um cliente num prompt para a OpenAI é, tecnicamente, quebrar o sigilo. É pesado isso? É um ponto nevrálgico, sem dúvida, do ponto de vista legal, ético. A confidencialidade é quase absoluta. A análise do Medeiros levanta a questão. Quando você usa essas plataformas, você está passando dados sensíveis para servidores de terceiros. Servidores que, realisticamente, o advogado não controla, né? Isso não só arranha o sigilo profissional, mas levanta também questões sérias pensando na nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai além. Ele diz que o advogado que faz isso sem cuidado se torna o maior vetor de risco para a confidencialidade do cliente. É uma inversão perigosa, né? É quase uma ironia, não acha? Usar uma tecnologia para, supostamente, ganhar eficiência e acabar criando um risco desse tamanho para o bem mais precioso da relação com o cliente. A confiança, a confidencialidade. Exatamente. É um paradoxo. É como, sei lá, tentar modernizar a casa e acabar derrubando uma parede estrutural sem querer. Perfeito. E essa tensão entre a promessa da tecnologia e os riscos é algo constante, né? A LGPD impõe deveres claros sobre como tratar dados pessoais,
medidas de segurança, limitar compartilhamento, transferir dados de clientes para uma plataforma de IA, especialmente sem anonimizar muito bem ou sem ter cláusulas contratuais bem amarradas com o fornecedor sobre o uso desses dados, olha, pode dar problema sério. As sanções podem ser pesadas, fora o dano para a reputação do profissional e do escritório. Mas, felizmente, o artigo do André Medeiros não fica só na crítica, né? Ele também aponta uma saída, uma mudança de abordagem. Em vez de pedir para a IA a resposta final, tipo, o exemplo que ele dá é: me diga se o cliente ganha a causa Y, o advogado deveria usar a ferramenta para organizar o próprio raciocínio. É mais um me ajude a estruturar 5 argumentos defensivos. Mudar do me diga para o me estruture. Correto. Ele até menciona um tal de modelo PDP, Prompt dos Prompts. A ideia é refinar como a gente interage com a IA. É ser mais específico, mais direcionado. O artigo traz exemplos claros, comparando o que ele chama de risco alto com o recomendado por esse modelo. Ah, legal. Como seriam esses exemplos? Olha, num caso de despejo, por exemplo, pedir um parecer final sobre as chances do cliente ganhar. Isso ele classifica como alto risco, proibitivo até. A abordagem recomendada usando o tal modelo PDP seria mais assim. Contexto: despejo por falta de pagamento. Tarefa: estruture 5 argumentos de defesa baseados na jurisprudência recente do TJSP. Persona: analista de risco. Formato: tópicos curtos conjugados. Percebe a diferença? A IA não dá a resposta final. Ela organiza a informação para o advogado trabalhar em cima. Entendi. Ela ajuda a pensar, não pensa por você. E para outras áreas? Ele dá exemplo de M&A também. Pedir para a IA revisar um contrato inteiro e achar cláusulas abusivas. Alto risco. O recomendado seria algo mais focado. Contexto: contrato de M&A, cláusula de não concorrência. Tarefa: gerar 3 opções de redação para essa cláusula específica, mitigando o risco X ou Y. Persona: especialista em contratos. Formato: texto das cláusulas com justificativa. A IA ajuda na redação pontual com supervisão, não na análise jurídica completa. Faz sentido. E erro médico, ele menciona algo? Sim, pedir para a IA fazer a petição inicial inteira. Alto risco, claro. A abordagem em PDP seria: contexto: possível erro médico. Tarefa: listar os 10 documentos mais importantes para comprovar o nexo causal. Persona: gerente de provas. Formato: lista numerada. A IA vira uma ferramenta de apoio estruturado, sabe? Um checklist inteligente, talvez, mas não substitui a análise do caso, a estratégia, a redação final. Essa mudança de perspectiva é crucial, né? Muda completamente o jeito de usar a ferramenta. Como o Medeiros fala, a tal da engenharia de prompts deixa de ser nerds, coisa técnica, e vira gestão de risco profissional. O advogado vira um arquiteto da informação, faz uma curadoria sênior, como ele diz. Não é só copiar e colar o que a IA gera. Exatamente. E aí a gente volta para o ponto-chave: controle e responsabilidade. Com essa abordagem mais estruturada, o advogado mantém o controle intelectual. A IA pode ajudar muito. Mapear cenários, organizar ideias, pesquisar padrões em jurisprudência. Mas o raciocínio crítico, a interpretação final, a aplicação para o caso concreto e, claro, a assinatura no final, isso continua sendo exclusivo do advogado. Como o Medeiros conclui nessa parte, a decisão final, a assinatura e o risco continuam sendo seus. Não tem como fugir disso. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual a grande mensagem? Parece que o artigo do André Medeiros, lá da Advoco Brasil, é um chamado à realidade, né? Um ajuste de expectativas. A IA não veio para substituir o advogado que pensa, que cria estratégia, mas talvez ela tenha, como ele sugere com aquela provocação, matado o advogado preguiçoso. Aquele que achou que podia terceirizar o raciocínio, a responsabilidade. A frase final dele é bem direta: o ônus da prova e da cagada é seu. Forte, mas clara. É uma chamada à ação e à reflexão crítica. A tecnologia avança, tem que se adaptar, mas com inteligência, com consciência dos riscos. A análise do Medeiros, publicada pela Advoco Brasil, que, aliás, se posiciona como uma consultoria que ajuda o jurídico a evoluir desde 2012,
não demoniza a IA. Pelo contrário, parece exigir um uso mais maduro, mais responsável. E é interessante ver que ele tem outros textos sobre IA. Guias, o futuro da advocacia, mostra uma linha de pensamento consistente sobre o impacto da tecnologia no direito. O ponto central é essa necessidade do advogado manter o controle intelectual e ético. Usar a IA para potencializar, não para substituir o julgamento. O fator humano continua sendo chave. E assim a gente fecha essa análise sobre as políticas da OpenAI com base nessa visão provocadora e necessária do André Medeiros. Fica claro que usar IA na advocacia exige mais que entusiasmo, né? Exige estratégia, cautela, atenção à responsabilidade. Com certeza. É um novo cenário. E para a gente pensar um pouco além do que a gente conversou hoje, fica uma questão no ar, talvez? Pois não. Considerando essa engenharia de responsabilidade das Big Techs e os riscos para o sigilo, para a LGPD, qual deveria ser o próximo passo? Em termos de regulação ou talvez autorregulação na advocacia? Ótima pergunta para fechar. Será que a gente precisaria de diretrizes mais claras da OAB, por exemplo? Talvez até uma certificação para uso ético e seguro dessas ferramentas? Ou será que a responsabilidade deve continuar assim? Totalmente individual, cada profissional por si assumindo seus riscos. É um debate importante, né? Para a comunidade jurídica pensar aqui para frente, como a gente lida com isso coletivamente. Sem dúvida, fica aí a reflexão para o futuro da profissão.